graça e a paz a todos. Peço que os irmãos abram a Escritura na primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Perdão, irmãos. 1 João, esse vai ser o segundo texto que a gente vai abrir. 1 João, capítulo 1. Primeira carta de João, lá mais para o finzinho, perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 1, versículo 3 em diante. Então, 1 João, capítulo 1, versículo 3 em diante, diz assim: O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Até aqui. Podem se assentar, meus irmãos. Hoje estarei dando continuidade ao tema de membresia, o que é um membro de uma igreja. E creio que vai mais este domingo e domingo que vem para concluir. E hoje o foco principal vai ser nos, vamos dizer assim, deveres e direitos de um membro, ou responsabilidades e privilégios de um membro de uma igreja. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção que uma coisa assim, alguns desses deveres eles também são direitos, são privilégios, Então, às vezes uma mesma coisa vai ser, por um lado, um privilégio, um direito do crente, mas também é seu dever e responsabilidade. Então, nem sempre a gente vai fazer essa diferença em ou uma coisa ou outra, às vezes é as duas. Eu não vou ficar aqui todo tempo, isso aqui é um direito, isso aqui é uma responsabilidade, isso aqui é só em linhas gerais, tá, meus irmãos? Eu vou focar aqui quais são as temáticas aqui. Primeiro, comunhão. Tá? Comunhão é um privilégio que os crentes têm. Comunhão, primeiramente, com Deus e comunhão uns com os outros. Então, assim, se tem algo que é tão tremendo, tão maravilhoso de fazer parte da membresia da Igreja do Senhor, é o termos comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. E esse texto, o apóstolo João ali, escrevendo, o que vimos e ouvimos, ou seja, a respeito de Cristo, a respeito do Evangelho de Cristo, que ele presenciou, ele viu com seus olhos, ele pôde tocar em Cristo. Ele era o discípulo amado, aquele que estava reclinado no peito de Jesus no dia da ceia do Senhor. Hoje a gente vai estar aqui, ceando a ceia do Senhor. E no dia que o Senhor Jesus instituiu a ceia, João, esse mesmo que escreveu esta carta, era aquele que estava reclinado no peito de Cristo. E ele pôde dizer aqui, como no início, aqui, a gente vê o versículo 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então eles tiveram essa comunhão com Jesus Cristo fisicamente presente com eles, quando se encarnou, se fez homem. Mas o fato de Cristo ter
subido aos céus após a sua ressurreição, 40 dias após a sua ressurreição, não implica em que nós não tenhamos comunhão com Ele. Pelo contrário, o Senhor Jesus, ele, justamente no texto que eu li hoje de manhã, texto, né, tão maravilhoso do batismo, onde o Senhor Jesus, ele diz para nós irmos fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O que ele vai dizer logo na sequência? Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Aleluia. Então o Senhor Jesus, ele está conosco e nós temos comunhão com Ele. E onde 2 ou 3 estão reunidos em nome dEle, Ele mesmo prometeu, no capítulo 18 de Mateus, a gente vai depois abrir esse texto, que Ele está presente. Então Jesus, ele está presente aqui e nós temos comunhão com Ele. E nós temos comunhão uns com os outros. E aí João fala no versículo 13, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, vejam, nós temos para que tenhais comunhão conosco, ou seja, essa comunhão entre os irmãos. Só que a comunhão não é só entre os irmãos, mas é também com Deus, né, que ele menciona, com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Um pouco mais abaixo, né, vai dizer assim, no versículo 6, se dissermos que temos comunhão com Ele, né, ou seja, que temos comunhão com Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quando nós formos depois cear, o que nós fazemos toda vez? Lemos o texto de 1 Coríntios 11. Nesse texto diz para nós nos examinarmos a nós mesmos. Por que nós precisamos nos examinar? Também vai dizer naquele texto para nós nos julgarmos a nós mesmos. É justamente para percebermos que somos pecadores. Para não chegarmos, né, e nos enganarmos achando que temos comunhão com Deus, comunhão com o nosso irmão, quando estamos em pecado, quando não perdoamos. Eu tenho comunhão com o meu irmão se eu não perdoar o meu irmão? Se caso ele fez alguma coisa contra mim, não tenho comunhão com ele. E da mesma forma, se eu não perdoar, eu também não sou perdoado por Deus. E também, então, não tenho comunhão com Deus. Então, para nós termos comunhão com Deus e uns com os outros, nós precisamos nos examinar. Precisamos nos julgar e nos declarar culpados, nos arrependendo, então, dos nossos pecados e também perdoando da mesma forma como queremos ser perdoados. Dessa forma, nós vamos estar andando em amor, andando na luz, e temos daí sim comunhão. Versículo 7, né? Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Agora, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, aliás, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então isso aqui é bênção, né? Algo tão tremendo, que é um privilégio de quem faz parte do povo de Deus. Glória a Deus. E nós temos também o texto lá em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e 17. Aqui falando sobre a ceia do Senhor. 1 Coríntios 10, versículo 16 e 17, vai dizer assim: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Aí olha o versículo 17, porque nós, a igreja, nós, a congregação, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Assim como o pão, ele simboliza o quê? O corpo de Cristo. E simboliza que nós temos comunhão com o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo, ele aponta para 2 aspectos. Primeiro, o próprio corpo dele, humano, que ele ofereceu na cruz por nós, e que é simbolizado pelo pão da ceia.
mas o corpo de Cristo também é a sua igreja. Então, espiritualmente, o corpo de Cristo é a igreja. E essa comunhão que fala aqui, versículo 16, né? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo, é tanto a comunhão no aspecto do benefício que nós recebemos pelo sacrifício de Cristo por nós, como também a comunhão que nós temos uns com os outros. Ela aponta para esses dois aspectos. E nós precisamos discernir o corpo de Cristo corretamente nesses dois aspectos. Não é apropriado que nós participemos da ceia se não discernirmos os dois aspectos do que representa o corpo de Cristo. Tanto o aspecto da comunhão que temos uns com os outros, como o aspecto do benefício que temos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Se nós esquecermos do sacrifício de Cristo e acharmos que a ceia, o pão ali é só a comunhão entre nós, como assim? Nem existiria comunhão entre nós se não fosse o sacrifício de Cristo por nós. Mas agora, se nós olharmos para o sacrifício de Cristo e esquecermos da comunhão uns com os outros, então é isso. Então Jesus ele morreu só para que eu fosse salvo individualmente, então nem precisaria de igreja, então não faria nem sentido a membresia. Então vejam que os dois aspectos eles são simbolizados pelo pão e é uma verdade tão tremenda, sabe, nós termos o privilégio de participar disso, de participarmos tanto do símbolo da ceia, mas como da realidade que é vivida todos os dias. Porque a comunhão com Cristo e a comunhão uns com os outros não é algo que ela acontece somente quando nós realizamos aqui a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um símbolo que está apontando para essa comunhão que ela deve ser constante. Essa comunhão constante com Cristo e uns com os outros. E isso é um privilégio de quem é membro da igreja. Aleluia. Por exemplo, alguém que não é membro da igreja não pode participar. Alguém que foi, por exemplo, excluído da membresia, excluído da comunhão, ela está participando da comunhão? Pode participar da comunhão? Não. Alguém que não foi admitido à comunhão, pode participar? Não. Alguém que... Então, vejam que o privilégio de participar da ceia do Senhor é para aqueles que estão de fato em comunhão. O símbolo deve participar do símbolo aquele que tem a realidade dessa comunhão diária, dessa comunhão contínua com o Senhor e com a sua igreja. Continuando, outros deveres, responsabilidades, privilégios do povo de Deus, daqueles que são membros de uma igreja local, a tomada de decisões. A tomada de decisões. Vamos ver aqui alguns textos que mostram essas tomadas de decisões. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 5, nós vemos, por exemplo, que a exclusão de alguém da membresia da igreja é algo que é tomada pela igreja, ou seja, pelos membros da igreja. Como diz aqui 1 Coríntios 5, versículo 1 em diante, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Então, um membro lá da igreja de Corinto havia cometido esse pecado, de cometer fornicação com a esposa do seu pai. Aí diz assim: estáis ensoberbecidos, ou seja, os irmãos daquela congregação estavam ensoberbecidos. Por quê? Porque olha só como estavam agindo. E nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então aquela igreja estava sendo repreendida pelo fato de não ter exercido a disciplina. Nesse caso, a disciplina que é a mais grave de todas, que é a exclusão de alguém da membresia da igreja. Versículo 13 daí diz assim: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí olha só o que Paulo diz: juntos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue
a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Vejam que Paulo, ele não toma essa decisão sozinho, unilateralmente. Eu apóstolo, pelo poder que o Senhor me deu, está excluído, está entregue. Tem uma cláusula ali que ela mostra que essa decisão ela era tomada conjuntamente com a igreja, com os irmãos. Juntos, vós. Então, para que alguém seja excluído da membresia da congregação, os membros da congregação precisam tomar parte nessa decisão. Outro, da mesma forma como quando alguém vai ser admitido à membresia. O que a igreja faz? A igreja recebe. A igreja, os irmãos recebem fulano, ciclano, como membro dessa congregação. Os irmãos, amém. E aí, ou seja, a igreja recebeu. Então a igreja tanto tem o poder de excluir como admitir. Ambas as coisas. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 18. Nós vemos que Jesus ele entregou esse poder à igreja. Mateus capítulo 18. Versículo 15 em diante vai dizer assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio publicano. O que acontece, meus irmãos? Aqui nós temos uma pessoa que pecou, um irmão, um membro da igreja que pecou, e ele só que o pecado foi particular. O pecado foi particular. Então, como é que se inicia o tratamento de um pecado que foi ao nível assim, de simplesmente um irmão contra o outro? Eles vão resolver, a princípio, de maneira particular também. Não vai se resolver de maneira pública aquilo que aconteceu particular. O objetivo da disciplina, nesse caso, num primeiro momento, não é a exposição daquele que pecou. Não é já de pronto, já trazer, né, para toda a congregação, fulano lá pecou contra mim e tal, vamos ver se já vamos votar aqui se a gente vai excluir ele ou não. Não é assim. Tu primeiro, o que tu vai fazer? Tu vai ir até o teu irmão que pecou contra ti e vai buscar restaurá-lo. Vai repreender ele, corrigi-lo em amor, em mansidão, buscando a restauração. Se ele se arrependeu, ponto, está resolvido. O assunto terminou ali. Não precisa levar adiante, não precisa, né, nem outros ficarem sabendo o que aconteceu ali. Já houve arrependimento, houve perdão, ponto, está resolvido. Agora, não ouviu, não quis se arrepender, está endurecido, tu chama testemunhas. Se não ouviu as testemunhas, aí sim é que o assunto vai ser trazido para a congregação. Se é alguém que, digamos, ainda se considera, né, membro, que, não, eu quero continuar, ele vai poder participar, até mesmo para, daqui a pouco, né, se defender, porque, afinal, né, pode ser que aquilo que foi levantado contra ele não fosse bem assim, né? Então ele vai poder se defender. Agora, se de fato se averigou que pecou e está endurecido, não quer se arrepender, o que a igreja vai fazer? Se não escutar, né, as testemunhas, diz-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano, ou seja, como alguém que não é convertido, como alguém que não é um irmão em Cristo. É assim que vai ser considerado a partir de então. E por quê? Porque então vai ser excluído da membresia da igreja. E aí o que Jesus diz? Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Ou seja, é esse ato justamente de alguém ser admitido ou excluído da membresia da igreja, e que está apontando para algo que acontece nos céus. Porque o ser admitido na membresia da igreja, quando alguém é admitido, para o que isso está apontando? Está apontando que essa pessoa foi ligada nos céus. Então não é necessariamente o ato de
a igreja receber alguém na membresia que faz com que a pessoa seja ligada nos céus. A igreja ela reconhece que alguém foi ligada, está ligada ao corpo de Cristo. E quando alguém está em pecado, sabe, e não quer se arrepender, e a igreja vai e exclui essa pessoa da membresia, não é que a igreja ela vai necessariamente desligar aquela pessoa do corpo de Cristo. A igreja ela vai apenas como que botar um carimbo. Ela vai reconhecer uma realidade que já existe. Ou seja, a pessoa já está desligada, ela já está excluída da igreja, só vai, né, deixar isso bem claro. Versículo 19, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Vamos ver aqui outras decisões que também a igreja toma, os membros da igreja, então, né? Porque a igreja ela é composta por membros. Então, quando se diz assim que a igreja decidiu, é o quê? É os membros da igreja em conjunto que decidiram. Abram comigo Apocalipse 2, versículo 2. Apocalipse 2, 2 diz assim, ó, Jesus falando tanto ao pastor como à igreja de Éfeso. E ele diz assim, ó, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Vejo que a igreja estava aqui colocando à prova, examinando e reconhecendo que haviam falsos apóstolos. O que essa igreja fez? Será que ela recebia daí ainda esses que ela reconheceu como falsos apóstolos? Não. Então, quando a igreja reconhece que alguém que se diz ser um obreiro, né, um pastor, um profeta ou qualquer coisa, e a igreja reconhece como falso, ela não vai receber. Então, quem é que faz isso? É os membros desta igreja. Vamos ver outros textos aqui. Por exemplo, a escolha de diáconos, pastores. Tudo isso passa também pela igreja. A gente vai ver 3 textos aqui em Atos dos Apóstolos. Primeiro, Atos capítulo 1, versículo 15 ao 26. Diz assim, ó, naqueles dias, Atos capítulo 1, versículo 15 em diante. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse, homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão de iniquidade e precipitando-se, rebentou pelo meio. E todas as suas entranhas se derramaram, e foi notório a todos que habitam em Jerusalém, que, de maneira que na sua própria língua esse campo se chamasse Eldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, não haja quem nela habite, tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então Pedro, ele apresenta, Pedro aqui, ele estava como o pastor dessa congregação inicial. Por mais que haviam ali os outros 10 apóstolos, né, ele era o 11º, Judas ele mesmo relatou, né, que era o 12º, havia tirado a própria vida, porque traiu o seu mestre. E aí Pedro diz que precisavam então escolher um novo apóstolo, né,
para substituir a Judas. Vejam que a multidão ali, junta, né, a congregação nesse tempo, ela era em torno de 120 pessoas. Ou seja, os membros desta congregação inicial aqui eram em torno de 120. Aí, o que acontece? Ele diz, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima um deles, ou seja, um daqueles que estavam ali fazendo parte daquela congregação, um deles deveria se fazer testemunha juntamente com eles da ressurreição do Senhor. E apresentaram dois. Quem é que apresentou? Aqueles a quem Pedro falou. Ou seja, aquela congregação, os irmãos, como ele fala ali, homens e irmãos. Ele não se dirigiu apenas aos outros 10 apóstolos, ele se dirigiu a toda aquela congregação de 120 pessoas. E foi aquela congregação quem apresentou esses dois. A José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Eles foram apresentados pela congregação. Versículo 24. E orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Vejam que, normalmente, né, se foca na questão, né, de, e lançaram-lhe sortes, né, e tal, mas normalmente não se foca no final do versículo, de que foi por voto comum. Ou seja, os irmãos, eles votaram e decidiram por Matias. Houve uma decisão, então, daquela congregação, por Matias. Por voto comum, foi contado com os 11 apóstolos. Vamos ver um pouco mais adiante aqui. Quando os primeiros diáconos são instituídos. Então, Atos capítulo 6, versículo 1 em diante. Atos 6, versículo 1 em diante. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, vejo que aqui não era mais 11, né? Matias já tinha sido escolhido, então agora, novamente, eles eram chamados 12. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, ou seja, convocando toda a igreja, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Porque os apóstolos, né, em vez de estarem ali pregando e tal, a multidão, né, dos discípulos, né, ou seja, a igreja já estava em número tão grande que os apóstolos estavam ali tendo que fazer tudo, né, e já não tinham mais nem tempo para poder estar pregando a palavra, não tinham mais tempo para orar, o tempo que eles, né, que era necessário que eles orassem. Tudo porque, o próprio serviço de servir, né, as mesas, de levar o mantimento para cada um e tal, mesmo isso eles não estavam conseguindo dar conta, não estavam fazendo direito também. Ou seja, não estavam fazendo nada bem porque não tinha mão de obra suficiente, né? Então, aí eles dizem, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Versículo 13, escolhei, pois, irmãos, veja que eles estão se dirigindo à multidão dos discípulos, ou seja, eles estão se dirigindo à congregação. E o que eles estão pedindo para a congregação? Que a congregação escolha. Escolha o quê? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Ou seja, a congregação ela escolheu aqueles. Quem é que deu as diretrizes de quem é que ensinou qual era o padrão né, de homens que a congregação deveria escolher? Os apóstolos ensinaram. Eles transmitiram o padrão. Eles ensinaram, vocês vão escolher, mas não é escolher qualquer um, não é o que eu quero ou não quero, não. Tem que ser este aqui é o padrão. Então, por exemplo, se uma congregação for escolher um novo diácono, um novo pastor,
ela tem que ser baseada de acordo com o padrão bíblico, com o padrão que a Escritura apresenta. Não é simplesmente, né, o desejo pessoal, subjetivo de cada um, mas tudo é de acordo com o que a Escritura revela. Então, escolhei, pois, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa necessidade. Por quê? Porque os apóstolos, eles iriam depois examinar aqueles que foram escolhidos pela congregação. Então vejam que há a parte dos dois. Os apóstolos iriam examinar, mas a congregação escolheu. Versículo 5. Aliás, versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. 5. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram, ou seja, toda aquela congregação, então, elegeu a quem? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Esses 7 homens. E os apresentaram ante os apóstolos. Ou seja, a congregação escolheu esses 7 e depois levar, ó, tá aqui, ó, esse aqui são os 7 que foram escolhidos pela congregação. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então vejam que, né, posteriormente, então, os apóstolos, eles confirmaram, viram que realmente, né, aqueles que a congregação havia escolhido estavam de acordo com os requisitos que haviam sido estabelecidos. Eles simplesmente o que fizeram, então, oraram e impuseram as mãos, confirmando, constituindo, então, aqueles homens nas suas devidas posições como oficiais, como diáconos, então, que são os primeiros diáconos, né? Último texto, né, sobre essa questão de decisões. Vamos lá para Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, versículo 20 ao 23. Atos capítulo 14, versículo 20 em diante, diz assim: Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. O que estava acontecendo aqui? Paulo estava pregando, né, a palavra de Deus e foi apedrejado, meus irmãos. Só que Deus livrou ele, né, da morte. E aí, quando os discípulos, né, o rodearam, daqui a pouco, né, para ver se ele estava morto ou não, ele, né, levantou-se, né, prontamente e entrou na cidade. E no dia seguinte já foi fazer a obra novamente, não parou. Né? Eu fico pensando assim, aqui, sabe, como foi tremendo, assim, com certeza, né, Deus curou Paulo, sabe? Não sei se ele chegou a morrer e Deus o ressuscitou, mas eu creio até que, de repente, não, né? Mas com certeza, né, curado ele foi. Imagina, apedrejado, ao ponto daquela multidão que apedrejou considerar que ele estivesse morto, né, com certeza acertaram umas quantas pedradas, né? Então, e ele simplesmente, né, quando os discípulos rodeiam, ele se levanta, né? E então, assim, com certeza Deus, né, curou ele, mas o ponto aqui, né, não é a cura ou não, né, de Paulo, como é que foi, né? O ponto é, ele já saiu com Barnabé para outra cidade, no dia seguinte já. Não precisou ficar ali se curando, né, e tudo mais. Versículo 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Ou seja, voltou para Listra, para aquela cidade onde ele tinha sido apedrejado. Voltou para Listra, para Icônio e para Antioquia. As 3 cidades onde ele recém tinha passado, pregando o evangelho, fazendo discípulos. Versículo 22, diz assim, ó, confirmando os ânimos dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E aí olha só o que eles fazem, versículo 23, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Vejam que em cada igreja eles foram fazendo o quê? Por comum consentimento eleito anciãos. Ou seja, quem são os anciãos? São os pastores, os presbíteros.
Foram eleitos por quem? Somente por Paulo e Barnabé? Não. Pelos discípulos, por aquela congregação, por comum consentimento de todos aqueles que estavam reunidos. Então isso, sabe, é algo tão tremendo, sabe? A igreja do Senhor, né, receber esse mandato da parte de Deus, tomando parte, cada membro então tem parte nas decisões, né, no que implica inclusive na constituição de ministros, de pastores, de diáconos. Isso é tanto um dever como é um privilégio de fazer parte, né, de ser membro de uma igreja. Poderia aqui entrar em outros aspectos, né, outras decisões, mas não vou me alongar nesse aspecto aqui, tá? A gente vai ir para outros deveres e privilégios, né, do povo de Deus, dos membros de uma igreja. Oração. Oração é algo, né, que todo membro de uma igreja ele deve estar empenhado em orar. Vamos abrir aqui um texto em Atos também, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Atos 12, versículo 5. Diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então, o que aconteceu aqui? Começou uma perseguição contra a igreja e, de maneira especial, Herodes, né, o rei Herodes, ele buscou os apóstolos. Pegou o Tiago, irmão de João, e o matou a espada. Posteriormente, prendeu também o apóstolo Pedro. E o desejo de Herodes era também matar Pedro. Mas a igreja, né, vendo, né, o que já tinha acontecido com o apóstolo Tiago, eles começam a interceder por Pedro. E é uma intercessão contínua. Os irmãos resolvem fazer aqui, não é nenhuma vigília, né? Eles estavam dia e noite em oração. É algo, diz assim, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ou seja, eles se reuniram na casa, e depois a gente vai ver que eles estavam reunidos na casa de João Marcos, e eles estavam orando 24 horas por dia. Tanto que Pedro, quando ele é liberto da prisão, né, Deus manda um anjo e liberta Pedro da prisão. Pedro chega lá de noite, de madrugada. Eles estavam lá orando. Só que eles estavam orando assim, só que, sei lá. Não sei se... Porque quando a menina vai lá na porta, fala, é Pedro, entra, nem abre, né? De tão feliz que ficou, né? Às vezes a pessoa, né? Na hora da alegria, assim, daquela exultação, assim, né, nem pensa direito o que vai agir, o que vai fazer primeiro, né? A primeira coisa foi lá avisar os irmãos, né? Pedro, vi né, Pedro. Não, seu anjo, tá? Tipo, né, julgando assim, né? Tipo assim, sei lá, brincando com a menina, achando que a guria estava, né, vendo coisa, ou seja, não acreditaram que era Pedro, né? Mas daí Pedro insistindo, né, batendo, né, e tal. Daí os irmãos, né, quando viram, né, ele se alegraram muito, né? E Pedro daí depois segue o caminho dele, mas vejam, né? Que coisa tremenda, né? A igreja fazia constante oração, contínua oração. Nós vemos também em Efésios, sobre oração, meus irmãos, a gente poderia aqui, podia ser a pregação da noite, não só de hoje, né? A gente podia ficar vários cultos só, né, vendo textos, palavras, né, sobre oração, né? Mas vamos ver mais um aqui. Eu quero abordar outros temas também. Mas tem mais uma passagem em Efésios, capítulo 6. Passagem maravilhosa aqui sobre oração. Depois de falar sobre a armadura, né, de Deus, que todo crente, né, deve se armar, deve se revestir, né, para a batalha. Vai dizer no versículo 18, Efésios 6, versículo 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então vejam que os membros
da igreja devem orar uns pelos outros. Porque quem são os santos aqui? São os membros, são os irmãos em Cristo. Então nós somos os santos e vamos estar orando pelos santos, ou seja, orando uns pelos outros. E o que diz? Orando em todo o tempo. Então assim, ó, tá ali, tá no trabalho, tu pode estar orando. Vê na tua memória assim, ó, o irmão fulano, ora por ele. Tá lá no teu afazer em casa, lavando uma louça, varrendo a casa. Tu pode fazer isso orando. Qualquer coisa que tu estiver fazendo, tá lá dirigindo, tu pode estar dirigindo e orando. Em todo o tempo. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Ou seja, não é por ti mesmo, é dependência do Espírito Santo. É movido, conduzido pelo Espírito Santo. E vigiando nisto, diz assim, ó, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, todos os teus irmãos em Cristo. Ora por todos os que tu conhece. Inclusive pelos que tu não conhece. E aí diz assim, aí Paulo fala ainda assim, ó, versículo 19, e por mim. Era o apóstolo Paulo, mas ele estava pedindo para os irmãos orarem por ele. Então, lembrem de orar, especialmente por aqueles que ministram a palavra de Deus. Orem por mim, orem aqui na congregação também, pelo pastor Aloísio. Orem por todos os pastores que vocês conhecem. Inclusive por aqueles que muitas vezes tu vai jogar, mas esse pastor aí fala cada bobagem, né, prega tanta heresia. Ora por ele, para que ele se converta, para que ele, né, comece a pregar uma sã doutrina. Então orem pelos ministros da palavra. Paulo, né, pediu, ore por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então vejam, quando vocês forem orar pelo pastor, quando forem orar por um ministro da palavra, aqui está o motivo da oração, para que no abrir da boca do pastor, a palavra ela saia com confiança, ou seja, com ousadia, para que o mistério do Evangelho seja feito notório e para que aquele que prega a palavra, ministra a palavra, possa falar do Evangelho, possa falar da palavra do Senhor livremente, como convém falar. Ou seja, sem medo de homens, sem temor de homens, apenas com temor de Deus, sendo fiel a Deus. Então, orem. Sabe, tanto é nosso privilégio como é nosso dever, como membros da Igreja do Senhor, orarmos uns pelos outros e orarmos pelos pastores. Continuando aqui, o serviço, o ministério, todos, sabe, o serviço na igreja, meus irmãos, o ministério ele não é algo restrito somente para alguns, é para todos os membros. A gente já viu no último culto, há 2 domingos atrás, né? O último que eu havia ministrado, no caso, né? Eu havia trazido aqui sobre a igreja, né, como o corpo de Cristo. E aí o que foi mencionado ali? Justamente a questão dos dons e ministérios, vários aspectos, né, que são distribuídos entre o povo de Deus, e onde cada um é comparado a um membro no corpo. E onde é dito que todos são úteis. E onde nós dependemos uns dos outros. Então significa que ninguém deve ser ocioso. Nenhum membro da igreja deve ser ocioso. Pelo contrário, todos devem obrar. Todos devem trabalhar na obra do Senhor. A gente vai ver, por exemplo, um texto aqui, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículo 58. Diz assim, ó, portanto, meus amados irmãos, Paulo está falando com quem aqui? Ele está falando assim, ó, portanto, amados anciãos, é isso que está escrito? Ou seja, ele está falando só com os pastores lá da igreja de Corinto? Não. Ele está falando assim, ó, portanto, meus amados irmãos, ou seja, ele está falando com toda a congregação de Corinto. Congregação essa, a qual ele, é justamente o texto que a gente leu, um dos principais, né? 1 Coríntios 12, onde tem aquela comparação tão tremenda
da igreja com o corpo de Cristo, e cada membro, né, como sendo membro desse corpo, parte desse corpo e útil. Ele falando então para esses irmãos: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, ou seja, algum membro da igreja é chamado por Cristo para ser ocioso no meio do seu povo? Não. Todos são chamados ao trabalho. E aqui é dito aqui: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Então nós temos que ser firmes na obra do Senhor, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. E sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, o Senhor vai nos recompensar. Tudo que nós fizermos para o Senhor, na obra do Senhor, nós seremos recompensados por Ele. Vamos abrir aqui 1 Coríntios também, só virando a página, capítulo 14, versículo 26. Aqui nós temos um exemplo, meus irmãos, de como cada um de nós pode operar, pode trabalhar na obra do Senhor. Como? Vamos ver aqui, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem. Cada um. Não diz assim, só alguns de vós. Está escrito assim, só alguns de vós? Ou está escrito cada um de vós? Se é cada um, é todos. E não apenas alguns. Então, cada um de vós tem. E aí diz, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Veja o que aqui falou de dons aqui. Por exemplo, tem língua, é o dom de línguas. Então, se alguém foi batizado no Espírito Santo e recebeu o dom de línguas, pode exercer isso no culto, para a edificação da igreja. Quando é que o dom de línguas ele vai servir para a edificação da igreja? Porque o objetivo do dom de línguas é edificar a igreja também, por mais que vai edificar sim aquele que fala. Mas o objetivo principal de todos os dons é a edificação da igreja. Quando é que o dom de línguas vai edificar a igreja? Se ele estiver sendo operado juntamente com outro dom, que é o dom de interpretação das línguas. Por isso que diz, não tem língua, tem língua, tem interpretação. Vem logo depois. E aí aquele que fala em línguas, que ora em línguas, se ele mesmo não interpreta, ele deve orar para que possa interpretar. Está escrito também nesse capítulo aqui de 1 Coríntios 14. E aqui também fala, tem revelação. Né? Aqui, tem revelação. O que é esse tem revelação? É o dom de profecia. A profecia ela vai surgir por meio de uma revelação. Então alguém recebe uma revelação da parte do Senhor, quando ela fala essa revelação que recebeu da parte do Senhor, ela está profetizando. Isso é operado, ou seja, um pode ter o dom de línguas, daqui a pouco tu pode orar, mesmo que tu tenha o dom de línguas, tu pode orar para interpretar, mas pode ser que Deus não conceda a ti o dom de interpretar a língua. Pode ser que Ele conceda esse dom de interpretação para o teu irmão. Aí um outro recebe o dom de profecia, e aí nós já temos 3 dons sendo operados. Revelação, língua, interpretação. Um tem salmo, outro tem doutrina, ou seja, que fala, o cântico. A doutrina, o ensino. O que eu estou fazendo aqui agora? A doutrina. O que foi feito antes? Os salmos, os louvores ao Senhor. Mas vejam que cada um de vós. Então, sabe, nós precisamos pedir ao Senhor, buscar os dons, para que possamos, todos nós, operarmos. E os dons não é somente esses dons miraculosos, né, como línguas, milagres, curas. Curas pode acontecer no culto também. Podemos orar por alguém, todo culto a gente ora. E muitas, quase sempre também tem orações, né, por pessoas que estão enfermas.
Deus pode conceder o dom de cura para alguém e daqui a pouco, instantaneamente, você só impõe a mão e o outro é curado. Vamos abrir o texto aqui em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 ao 11. Primeira Pedro 4, versículo 7 ao 11, diz assim: já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Então veja, nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos ser hospitaleiros uns para com os outros. Isso que são dons, meus irmãos. São formas de operar, de ministrar na vida uns dos outros. Versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Porque todos recebem dons da parte de Deus, meus irmãos. E mesmo que aquilo que tu já tenha recebido, se tu continuar pedindo, buscando, Deus pode te dar mais. E aí diz assim, alguns exemplos, né? Versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Ou seja, nem sempre todos vão, quando fala assim, né, que todos vão obrar, todos vão ministrar, servir, não significa que esse servir implica em que todos vão falar. Porque esse servir implica em várias coisas. Várias formas de atuação. Mas agora, quando envolve o falar, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Então essa é a forma como nós devemos operar com os dons que Deus nos dá. Vamos continuar aqui. A contribuição, meus irmãos. Outro dever e privilégio dos crentes é o poder contribuir com a obra de Deus. Nós temos, por exemplo, vamos ler 3 textos aqui. Também é um assunto que a gente poderia abrir muitos, dezenas de textos, mas vamos abrir 3 aqui. Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Gálatas 6,6 diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Que princípio é esse, meus irmãos? É o princípio do sustento daqueles que são os ministros da palavra. Princípio bíblico. Na congregação aqui, meus irmãos, os irmãos sabem que eu tenho meu trabalho, né, no banco, então eu acabo abrindo mão de receber qualquer auxílio da congregação. Mas essa é uma opção pessoal. Assim como Paulo teve essa opção em relação à igreja de Corinto. Ele decidiu não receber nada da igreja de Corinto. Assim como eu decidi não receber nada da congregação aqui. Mas isso não implica que os membros de uma igreja não tenham o compromisso, o dever, especialmente, né, quando existe a necessidade de sustentar, sustentar, honrar, né, aquele que ministra a palavra, aqueles que são presbíteros, pastores na congregação. Outros 2 textos, né? Um falando sobre ofertas e outro falando sobre dízimos, e ambos ditos por Jesus. Eu acho engraçado, né, que
Acho engraçado uma coisa, né? Que existem algumas igrejas que eles são contra os dízimos, né? E dizem, não, dízimo não é coisa da lei, não é do Novo Testamento. Só que Jesus mesmo, volto a dizer, naquele texto que a gente leu hoje de manhã, texto tão tremendo, né? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então nós devemos ensinar o quê? É só algumas coisas que Jesus mandou ou tudo que Jesus mandou? É só parte do que Jesus ensinou ou todas as coisas que Jesus ensinou? Então tudo que Jesus ensinou nós devemos guardar. E aí, vamos lá, Jesus ele fala aqui em Lucas, capítulo 21. Lucas 21, versículo 1 ao 4. E olhando ele, Lucas 21, 1 ao 4. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Então vejam, isso aqui estava acontecendo lá no templo, né? Templo que posteriormente foi destruído. E se no templo as ofertas que eram levadas, né, aonde toda aquela estrutura, né, já iria ter um fim, se aquelas ofertas eram chamadas ofertas de Deus, será que as ofertas, né, trazidas na congregação, elas seriam menos do que ofertas de Deus? É óbvio que são, da mesma forma, ofertas, como diz aqui, o texto, né? Ofertas de Deus. Ou seja, as ofertas, elas são para Deus. Quando nós trazemos, né, dízimos e ofertas, eles são para quem? Para Deus. E Lucas, capítulo 11. Lucas 11, versículo 42. Aqui Jesus falando sobre os dízimos. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. O que Jesus está dizendo aqui? Que os fariseus, eles davam o dízimo da hortelã. Pensa, hortelã é a gente usa ali para fazer chá. Aí deu 10 raminhos, eles pegavam um daqueles raminhos e esse aqui é o dízimo. Aí tinha lá a arruda, é outra moitinha ali. Eles contavam, deixa eu pegar aqui, ó, esse aqui tem 40 raminhos ali, deixa eu pegar 4 aqui, vou dar de dízimo. Ou seja, até daquilo que era o mínimo das coisas que eles tinham, eles separavam a 10ª parte e entregavam de dízimo. Eram criteriosos, eram fiéis nesse aspecto. Mas aí em questões que Jesus diz o quê? Que são mais importantes. E desprezais o juízo e o amor de Deus. Aqui, só uma coisa, irmão. Aqui ele não chega a dizer assim, né? Mais importante. O texto lá em Mateus 23, Jesus vai dizer assim, o mais importante da lei. Né? Mas vejam, desprezais o juízo e o amor de Deus. O amor de Deus, pensem, meus irmãos. Jesus disse que o primeiro mandamento da lei é amar a Deus e o segundo é amar o próximo. Eles estavam desprezando esse que é o primeiro e o segundo mandamentos. Aí o que Jesus diz? Eles deveriam fazer, né, no caso, passar a exercer o juízo e amar a Deus, amar o próximo. Eles deveriam fazer essas coisas e deixar as outras, né? Tipo assim, não importa, assim, deixem de lado essa coisa de dízimo e tal, é isso. Não, ele fala assim, importava fazer estas coisas, ou seja, o juízo e o amor de Deus, e não deixar as outras. Ou seja, tu tem que fazer tudo. Não precisa, para obedecer um mandamento, deixar de obedecer o outro. Se tu está obedecendo um mandamento e não está obedecendo o outro, tu não faz uma troca.
então eu vou passar a obedecer esse aqui e daí eu passo a desobedecer aquele outro que eu obedecia antes. Não, tu continua obedecendo aquele que tu já obedecia e só passa em arrependimento a obedecer o outro que tu não obedecia. Ponto. E aí está resolvido. Nós vamos continuar aqui. A frequência, meus irmãos. Frequência é outro que é uma questão tanto que é tanto um compromisso nosso, uma responsabilidade, um dever, mas também é um privilégio. É um privilégio nós podermos, estar. Pensa alguém que, só para os irmãos entenderem. Imagina alguém que gostaria, de estar assim, frequentemente na casa do Senhor, frequentemente em comunhão com os irmãos, mas ele não pode. Ele não pode, ele foi privado disso. Ou por um motivo daqui a pouco de doença, ou porque ele está num país onde ele é perseguido por sua fé e foi preso. Ou seja, ele gostaria de ser frequente, ele gostaria de estar constantemente em comunhão com os irmãos e tal, mas ele foi privado disso, seja por motivo de doença ou por motivo de prisão. Como é que esse irmão ele veria a frequência nos cultos, né, nessa comunhão com os irmãos? Como um dever ou como um privilégio? Como um privilégio, meus irmãos. Mas agora, muitas vezes, a pessoa está ali, está vindo nos cultos e tal, e daí, mas tem 3 cultos na semana. Aí começa a ter uma visão como se fosse um dever. Também. É um dever, sim, é um compromisso nosso, uma responsabilidade nossa, mas nós não devemos ver a frequência aos cultos, o estar, por exemplo, as mulheres, reunião na terça, aí quinta, um culto de estudo, sexta, a cada 15 dias, a gente tem reunião de homens. Tem o Projeto Amor também, e reunião aqui todo domingo. A visão que cada um de nós deve ter sobre esses momentos, essas reuniões, esses cultos, não deveria ser simplesmente, eu vou lá porque é meu dever ir. Não, nós devemos olhar assim, que privilégio é eu estar num país livre, onde eu não sou preso por ir ao culto. Que privilégio, eu poder me reunir com meus irmãos. Que privilégio eu ter saúde e poder sair da minha casa, e estar em comunhão com os meus irmãos. Que privilégio é esse? Então, que nós possamos, ver, não simplesmente, eu sou obrigado a ir, não. É um privilégio poder estar com os meus irmãos. Nós vemos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 46, diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Veja que os irmãos eles estavam todos os dias juntos. Significa que necessariamente esse todos os dias era que tinha culto todos os dias? Não necessariamente. Pode até ser que num momento ali fosse. Mas muitas vezes esse todos os dias é justamente, podermos estar, tu vai lá, visita teu irmão, tu está em comunhão com os teus irmãos. Tu ora com eles, tu quer estar junto com os teus irmãos. Gente, quantas vezes, nós nos reunimos uns com os outros em contextos que não são os dias de culto. E como é bom, como é agradável nós podermos estar juntos, nós podemos, nos reunir, nós termos ali um tempo, diante da palavra, nós podemos ali orarmos juntos. Como são preciosos, esse tempo, que nós temos juntos, que nós possamos, fazer mais isso, meus irmãos. Estarmos nos visitando uns aos outros, somos membros uns dos outros, que possamos estar, nos empenhando nisso, mais, nos visitando mais, tendo mais comunhão uns com os outros, convidando uns aos outros, para ir à nossa casa, sendo hospitaleiros, como a gente já viu ali o texto em 1 Pedro. E Hebreus, estou quase finalizando aqui, irmãos. Hebreus,
capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Versículo 19 em diante. Esse texto, meus irmãos, ele é aplicado, sim, a um nível pessoal, tá? A cada um. Especialmente aqui, ó, versículo 19 ao 24, tá? Vamos ler primeiro aqui. Aliás, 19 ao 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Que santuário é esse que está falando aqui, meus irmãos? Esse santuário aqui é o santuário celestial. É o santuário que está, né, do contexto todo, né, que está falando no livro de Hebreus. O santuário é esse que Jesus entrou. É o santuário da presença de Deus. É o santuário onde ele entrou com o seu próprio sangue, né? Então diz assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ou seja, é pelo sangue de Cristo que nós podemos entrar na presença de Deus. Não tem outra forma de chegar ao Pai a não ser pelo sangue de Cristo. Ele diz, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ou seja, Jesus, ele é o nosso grande sacerdote, o nosso sumo sacerdote, e ele intercede por nós. E é por isso que nós também podemos ter acesso à presença de Deus. Porque ele é nosso intercessor, ele é nosso sacerdote, ele é o nosso mediador. Nós não chegamos a Deus por nossa própria conta. É pelos méritos de Cristo, é pela mediação de Cristo. Ele é o nosso mediador. E aí diz assim, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Vejam, meus irmãos, que aqui está falando, né, de nós adentrarmos na presença de Deus, adentrarmos no santuário, e que Jesus, ele abriu esse caminho para nós. Só que isso se dá quando, meus irmãos? Como? Se dá tanto no aspecto pessoal, por exemplo, tu pode fazer isso na tua casa, no teu aposento, tu fecha a porta do teu quarto e tu ora a Deus, tu pode adentrar na presença de Deus. Tu pode fazer isso com a tua família. Tu vai lá com a tua esposa, tu abre a escritura, tu lê a palavra, tu ora ao Senhor e tu faz isso em família. Vocês em família cultuam ao Senhor e adentram na presença de Deus. Jesus conquistou isso. Não apenas para ti individualmente, mas também para a tua família. E nós temos o privilégio de podermos fazer isso em congregação, como povo de Deus reunidos. Então vejam que esses princípios, meus irmãos, eles se aplicam tanto ao aspecto pessoal, da nossa busca pessoal com Deus, se aplicam a nós como família, buscando a Deus, e se aplicam esses princípios a nós como congregação, buscando a Deus. Tanto é que no versículo 23, aliás, 24 e 25, ele vai focar no aspecto congregacional. Olha só, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, não deixando a nossa mútua congregação. Quando fala assim, não deixando, isso pode ter dois tipos de aplicação. Pode ter aquela aplicação daquele que deixa definitivamente, ou seja, que se desvia, que se torna, né, um desigrejado, um desviado, e se afasta da congregação, e não congrega mais. Mas também pode, ser, né, daquele que acaba, né, que só esporadicamente vai a um culto. Não é conveniente isso, meus irmãos, porque se nós vamos apenas de vez em quando, a volta e meia, ou tipo assim, eu escolho um culto na semana para ir, mas a congregação se reúne, né, várias vezes. O que eu estou fazendo? Nos dias que eu não estou presente, eu estou deixando a mútua congregação. E não é bom que esse seja o nosso costume. É costume de alguns, mas não deve ser o nosso costume.
Antes nós devemos admoestar-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando daquele dia. Como é que nós fazemos isso? Especialmente quando nós estamos reunidos. A prática disso, né, que está sendo falado aqui, ela é feita quando nós estamos reunidos. E último texto, e aqui a gente vai na sequência para a ceia, vamos realizar a ceia do Senhor, a nossa submissão à liderança que Deus constituiu. Hebreus 13, versículo 17. Hebreus 13, 17. Também são nossos deveres como membros de uma congregação. Diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, meus irmãos, o zelo que eu tenho por cada um de vocês é para apresentar vocês como Paulo fala, né, como uma virgem pura, a um único Senhor, que é Cristo. E quando algum, começa a ir para um caminho que não é bom, o que acontece? Eu sei que eu vou ter que um dia prestar contas de cada um de vocês, da maneira como eu ensinei, da maneira como eu pastoreei. E como eu gostaria, de poder chegar diante de Deus e a respeito de todos, né, poder prestar contas diante de Deus com alegria. Poder naquele grande dia, Senhor, lógico que essa prestação de contas ela não é só lá. Sim, vai ser, naquele dia eu vou ter que prestar contas também. Mas essa já é uma prestação de contas que ela já vai acontecendo. O Senhor, Ele já vai, pedindo contas já de antemão, constantemente. O Senhor Jesus é aquele que sonda mentes e corações, é aquele que examina a saúde das igrejas. A gente vê isso em Apocalipse, né? As cartas das igrejas, a gente vê que Cristo ele está ali, sondando, examinando e orientando, conduzindo. Então os pastores já têm que, no tempo presente, estar prestando contas. E muitas vezes, né, da parte de alguns, às vezes chorando. Hoje, por exemplo, os irmãos, né, a gente vai vai ser anunciado oficialmente, né, um que foi nosso irmão, mas que eu tenho que prestar conta diante de Deus chorando.